Então, nós temos essa predeterminação que seria ela mais instintiva, mas no caso de nós seres humanos, nós temos também o desenvolvimento do córtex pré-frontal, que além de nos possibilitar uma maior capacidade em prestar atenção, traz também uma maior flexibilidade em relação a esse padrão instintivo. Então, nós nos dissociamos das normas instintivas que são prevalentes em outros mamíferos. Então, um cachorro, por exemplo, um mamífero, ele é literalmente a reprodução desse programa biológico. Ele não foge a esse programa biológico. Ele, por exemplo, ele tem a época dele do acasalamento. Então, são coisas que são determinadas dentro do conjunto de normativas naturais que fazem com que aquele ser, né, aquele cachorro, aquele animal tenha um determinado comportamento. Em nós seres humanos, pelo desenvolvimento do córtex pré-frontal, nós temos sim a possibilidade de escolher. Então, às vezes eu estou com raiva, eu sinto a raiva, mas não necessariamente eu sou subjugado a manifestar aquele comportamento. Enquanto que, de repente, em um animal, ele vai reagir mediante esse comportamento e vai manifestar esse comportamento, manifestar o comportamento de raiva. Nós temos essa capacidade um pouco diferenciada de observar, por exemplo, essa emoção e não necessariamente reagir mediante essa emoção. Entretanto, então, segundo Sigmund Freud, essa relação ela é muito desproporcional. As nossas emoções, a nossa parte instintiva, ela tem um predomínio, por assim dizer, sobre a parte mais consciente na razão de 9:1. Então, o inconsciente ele tem um poder muito maior de se manifestar. E o consciente, quando ele está operando, ele vai determinar coisas também. Então, eu quero não mais comer chocolate, eu quero não mais fumar, eu quero não mais, sei lá, qual é o outro comportamento que eu não quero mais ter, por assim dizer. Mas esse comportamento ele permanece enquanto o consciente ele está ativo, naquele momento em que possivelmente eu estou desejando, né? A gente vê isso nos inícios de ano, lá, sei lá, na virada do ano, lá, sei lá, no dia 1º eu determino que esse ano eu vou fazer atividade física, esse ano eu vou, sei lá, cuidar da minha contabilidade, esse ano eu vou ter mais tempo para os meus filhos, e daí a gente entra no automático, e entrando no automático a gente literalmente esquece tudo aquilo que a gente havia prometido. E o automático o que é? É o inconsciente. Dentro propriamente da estrutura da personalidade, ainda segundo Sigmund Freud, eu vou ter o id, que é essa estrutura mais relacionada ao inconsciente, da onde provém essa força instintiva. Então o id eu quero, eu nem sei exatamente de repente dizer, mas quando eu vejo eu já estou atuando segundo aquilo. Então, por exemplo, eu quero comer, certo? E quando eu vejo eu já estou lá atacando a geladeira, abrindo a porta da geladeira. Essa energia, segundo Freud, essa energia instintiva, impulsiva, é contida dentro dessa estrutura que ele chama de id. No outro lado, nós temos mais, então, essa normativa que provém do superego. Então, o superego, que é aquele conjunto de normas que foi introjetado, que foi assimilado através da cultura, que está mais na ordem do consciente, porque a gente vai assimilando aquilo e tal, etc. O superego, ele vai fazer um movimento contrário. Então, por exemplo, se eu determinei, né, por meio da ativação aqui da estrutura desse conjunto de ideias que fica lá armazenada no superego, eu determinei que eu não vou mais então comer bolo de chocolate, e eu me esqueço disso. Então, quando eu me esqueço disso, é o id que está em funcionamento. Quando eu determino, não, isso é errado, isso eu não devo fazer, é o superego que está em funcionamento. O que acontece normalmente? O que acontece é que quando eu estou aqui com essa predominância de superego, eu talvez até não consiga não manifestar aquele comportamento. Mas como na razão de 9:1, o id ele tem um poder maior, o superego ele vai ser subjugado. Ele vai perder essa batalha. Então o id ele vai se manifestar, ele vai realizar o que ele quer e tal, etc. E daí na sequência o superego ele vai criticar veemente a ação que foi realizada. E isso vira uma espécie de um ciclo vicioso. O indivíduo ele se vê preso nisso, porque daí ele se odeia,
porque ele realizou aquilo que ele não deveria ter feito, aquilo que ele não queria ter feito, mas na sequência, inclusive porque ele se odeia e aquilo gera mais